é que nós não copiamos os americanos nesse ponto. Nós temos que dar garantias e segurança jurídica ao policial brasileiro. Porque o policial brasileiro hoje, ele tem acumulado processos que ele responde no dia a dia, aonde ele sabe que às vezes ele vai expulso da polícia e ele vai fazer o que depois? Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, doutor Lordello, delicada. Uma pergunta delicada. O que o senhor acha da desmilitarização da Polícia Militar? Doutor Vendramini. Nós temos uma polícia única, uma polícia estadual única, e dentro de um regime, de uma hierarquia e disciplina, obviamente, mas dentro de um estatuto, ou dentro da CLT, enfim, desmilitarizar a Polícia Militar. O que o senhor tem a sua opinião? Doutor Vendramini, eu quero alegar o seguinte, a gente vê no Brasil uma série de discussões que parece que faz com que a gente não consiga mais enxergar um pouco mais embaixo. O que eu quero dizer é o seguinte, a Polícia Civil, que eu me aposentei, a Polícia Militar, que eu conheço muito bem, tenho grandes amigos... Só um minutinho, antes de colocar o senhor nessa fria, que eu sei que é uma fria responder isso aí, eu sei que é uma fria, que tem muito policial nos assistindo aí. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui do coração. Eu fui militar do Exército Brasileiro, que eu servi o Exército em 1973, faz tempo, né? Depois eu fui para a Polícia Militar, em 1979. O militarismo, naquela época, nós vivíamos um regime militar. Era uma situação totalmente diferente da de hoje. Hoje nós não vivemos mais um regime militar. E eu acho que o treinamento para um policial militar ele devia ser um pouco mais diferenciado. Que enquanto ficar aquele militarismo, se senhor, não senhor, fazer com que a população, não é que é inimiga dos policiais militares, mas a formação dele é de nível militar. Eu, sinceramente falando, a desmilitarização da Polícia Militar não seria para ser isso que a turma está querendo aí, não. Você veja, por exemplo, a Polícia Civil. A Polícia Civil funciona maravilhosamente bem. Nos Estados Unidos é uma polícia só. A polícia fardada trabalha junto com o delegado de polícia, não sei, o xerife, sei lá quem é lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que nós poderíamos fazer dessa forma, sabe? Porque chega de militarismo já. Eu acho que já deu, né? O treinamento de um policial militar. Eu vi aí agora o pessoal me contando a respeito de treinamentos que fizeram aí em quartéis da PM, aquele treinamento de ficar no lodo, na lama, sem comer um dia, 2 dias sem comer. Para que isso? Para quê? O policial não está na guerra. O policial está para defender a sociedade. Doutor Vendramini, eu queria fazer uma colocação que é o seguinte. O grave problema que eu acho, tanto na Polícia Civil, como na Polícia Militar, como na Polícia Federal, é a burocracia, doutor Vendramini. Existe uma burocracia de papel. Muito forte. Os policiais da ativa que eu conheço, tanto da civil como da militar, quando a pessoa se aposenta, ela fica com mais liberdade para falar. Nós temos que eliminar uma burocracia das polícias e uma burocracia da justiça. É um tamanho de papel que você tem que fazer. E eu imaginava, doutor Vendramini, que quando nós jogássemos isso para o digital, e hoje os processos eram digitais, eles fossem ser mais rápidos. Mas não. Parece que o processo digital tornou ainda mais lento o processo, porque o processo ele é muito complicado. Vamos lá. Eu gosto de trazer o exemplo americano para você poder fazer refletir. Um grande amigo meu, doutor Vendramini, há cerca de 6 meses, com a esposa, estava lá em Miami, com o filho no carro, e eles estavam voltando de um passeio para o hotel. Nesse caminho, o filho tem uma disenteria, e ele começa a passar um pouco mal, e aí a esposa falou para o marido, olha, acelera um pouco o carro para a gente chegar e dar um remédio para o filho. E ele acelerou o carro. Só que ele acelerou o carro numa velocidade 20% a mais que o permitido naquela autoestrada. Em dado momento, vem a viatura piscando, ele teve que parar o carro. Quando teve que parar o carro, o policial falando para ele, falou, olha, o senhor cometeu uma infração de trânsito gravíssima. E imediatamente fala para ele, olha, o senhor está preso. Preso. E aí, a mulher que falava inglês começa a conversar, falou, olha, sua polícia, nós somos brasileiros. Falou, não, seu marido está preso. Ele falou, olha, nós estávamos em essas vilas porque meu filho não está passando bem. E o policial viu que o filho não estava passando bem. Aí o policial falou, momentinho, então tudo bem.
eu vou mudar o meu posicionamento. E aí o policial pegou um tablet, pegou os dados dele, conferiu a documentação que estava em ordem e deu para ele, lá eles têm uma impressora pequena na viatura, deu um papelzinho para ele com um telefone. Falou, olha, o senhor tem 10 dias para ligar para a corte e na corte o senhor já vai marcar a audiência para responder pelo processo criminal do excesso de velocidade mais de 20%. Aí ele agradeceu o policial, receberam as multas e foi para o hotel. Chegou no hotel ele preocupado. Por quê? Porque 4 dias depois ele voltaria para o Brasil. E ele sabia que se ele voltasse para o Brasil, ele não ia mais entrar nos Estados Unidos porque ele não cumpriu uma ordem. Correto. E aí ele liga para um amigo dele que está lá nos Estados Unidos, indicou um advogado, o advogado falou, aqui é sério, hein? Você tem que ligar e marcar audiência. Ele falou, mas eu tô com... Ele falou 10 dias, vou viajar daqui a 4, 5 dias. O advogado falou, olha, eu vou tentar antecipar a audiência. Doutor Vendramini, ele antecipou a audiência para 3 dias. No 3º dia da infração, ele foi na corte, e na corte ele já foi julgado. Esse amigo meu explicou que o problema era um problema de intestino do filho dele. O juiz entendeu, converteu uma prisão em multa, ele pagou a multa e voltou para o Brasil. Então, doutor Vendramini, o que eu quero dizer é o seguinte, o que nós precisamos inicialmente nesse Brasil é desburocratizar a polícia, desburocratizar a justiça e nós termos um processo rápido, porque isso gera o sentimento de impunidade. Esse amigo meu, que é um respeitador de leis, mas ele falou, Lordelo, lá é muito sério. Lá qualquer coisa nos Estados Unidos dá cadeia. Tanto é que no Brasil nós temos, em média, 750 mil presos e nos Estados Unidos nós temos 2.300.000 presos nas cadeias. Tá vendo? Então o que eu entendo e o que me dói é essa burocracia da polícia, burocracia da justiça, aonde só quem ganha é o criminoso. Só quem ganha é o criminoso e quem perde é a polícia, é a justiça e são as vítimas. E como nós